Eu revisitei alguns vídeos meus passados para pegar, sobretudo aqueles vídeos de melhores leituras dos anos anteriores, né? Então eu revisitei os últimos 6 anos do meu canal. Claro que meu canal já faz mais que isso, né? Então, mas eu peguei os últimos 6 anos que eu queria saber quais as melhores leituras, qual foi a melhor leitura dos últimos 6 anos. Então, no vídeo de hoje vocês vão ver as melhores leituras dos últimos 6 anos aqui do canal, tá bom? Se você não lembra, vamos relembrar isso. Bom, vale a pena ver de novo, né? Como parece aquele quadro, né, da Globo das novelas passadas, mas é isso, vale a pena ver de novo. É o seguinte, no vídeo de hoje, como eu falei, né, vou trazer as melhores leituras dos anos anteriores. Então, eu vou começar com as mais atuais até 2017. Então, começando, isso fui abrindo os meus vídeos, né, de melhores leituras e vendo lá qual foi a melhor leitura daqueles anos. 2022, ou seja, o ano passado. O ano passado, a melhor leitura do ano passado foi O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Eu amei demais aquele livro. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. É um livro maravilhoso que me deixou muito balançado. Eu chorei com aquele livro. Ele mexeu demais comigo, com aquela sensação de vazio e ao mesmo tempo de ensinamento. Quando eu digo isso é porque esse livro ele me atingiu de forma muito certeira, porque ele trata de uma coisa que a gente sempre fica buscando, né? É um tema bem interessante que a gente busca e ao mesmo tempo a gente não sabe o que é que a gente busca, né? Ou seja, essa busca talvez pelo sucesso que não vai chegar, ou também aquela sensação quando eu terminei de ler o livro, que a gente bota tantas expectativas e metas tão altas, talvez até inatingíveis, e a gente fica buscando isso, e não somos realistas, e no fim das contas não chega a lugar nenhum, porque a gente não conquistou aquilo, né? Eu acho que esse livro, depois da leitura, me deixou mais realista com algumas metas da minha vida, né? Eu acho que isso é muito crucial, porque eu acho que a gente tem que botar o pé no chão, ou então frear um pouco e rever todas essas nossas metas, né? O que é possível. Enfim, mas aí fica cada um ao seu critério, mas é um livro que nos ensina demais. 2021. 2021, um livro que mexeu muito comigo foi O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Eu só vim ler em 2021, era um livro muito hypado anos anteriores, mas eu não, naquela época eu estava naquela vibe de não ler livros hypados. Então eu deixei passar, esfriou, e eu disse, é agora, né? Ganhei de presente e aí eu li O Peso do Pássaro Morto, e que livro impactante, se transformou em um dos melhores livros do ano. Esse livro mexeu muito comigo, toda aquela história, uma história talvez que remeta muito ao abandono, né? É algo assim também que mexeu muito comigo. São livros assim que mexem comigo, que eu já jogo ali no pódio e não tem como tirar, né? 2020 foi Enervadas, de Crisantemi. Eu já vim falando desse livro há um monte de tempo, eu tô igual um pastor pregando, né? Mas é de fato, gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro é de 1920. Eu achei extremamente atemporal para aquela época, né? Porque ele trata aqui de assuntos bem que fogem um pouco das pautas daquela época, né? Essa questão do feminismo. Tem muita coisa que a gente vê aqui que é muito importada, os costumes, as roupas, o jeito, muito importada de Paris, porque Paris ditava as etiquetas, a moda. Mas aqui, além disso, traz muito essa questão feminista, progressista, sobre a sexualidade. É maravilhoso. É um livro atemporal, eu recomendo demais. É um livro da Carambaia, mas a Carambaia já lançou naquelas edições acervo e eu recomendo demais. Vamos lá, pro próximo, 2019. 2019 foi
A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Outro livro que eu sempre recomendo aqui, né, de Rosa Monteiro. É um livro que mexeu tanto comigo, tanto, porque mistura duas coisas que eu acho muito interessante, a autobiografia e a biografia. A autobiografia, que é a história da própria autora, a Rosa Monteiro, e a biografia, que é a história da Marie Curie, aquela grande cientista polonesa que descobriu o rádio. E aí tem a história, né, das perdas da vida, né? Aqui a Rosa Monteiro vai contar um pouco da perda, né, que ela teve do marido, ela perdeu o marido, e aí também vai contar a história da Marie Curie, toda a história dela, mas também a perda que ela teve, né? Ela perdeu o marido e, enfim, aí vai contar essa história, a gente vai ver muitas dessas interseções entre essas duas vidas. É um livro belíssimo, maravilhoso, super bem escrito e eu me tornei super fã do trabalho de Rosa Monteiro. E desde então, desde que eu li esse livro, eu já li outros livros de Rosa e, gente, quero ler tudo dessa mulher, tá? É maravilhoso. 2018, gente, 2018 a minha melhor leitura do ano foi O Conde de Monte Cristo. Sério, que livro delicioso de ler. Olha aqui minhas marcações. Foi uma leitura coletiva que eu fiz aqui no canal. Inclusive, se muitos ainda fazem essa leitura coletiva porque os vídeos estão salvos, tá? Que eu fazia assim na época, eu não fazia era lives e eu gravava semanalmente as metas da semana, então comentava uns trechos, né, do livro. Mas é um livro bem interessante, apesar eu gosto muito da história do Conde de Monte Cristo. Eu tinha assistido o filme diversas vezes, mas eu já sabia de qual a história. Mas o livro me surpreendeu. O livro me surpreendeu porque ele trouxe para mim muito mais. E eu ia achar, eu tava com um pé atrás, porque eu disse, eu já conheço a história, já sei da história, eu acho que não vai ser tão empolgante. Mas eu enfrentei, foi surpreendente. E eu achei esse livro muito surpreendente para a época, por quê? Porque é um daqueles livros que era muito comum na época, que terminavam felizes para sempre, e esse livro é o oposto. Não tem esse negocinho de e eles viveram felizes para sempre. Não tem disso, né? E aqui tem muita quebra de expectativas. É um livro sobre vingança. É um livro que nos ensina também sobre isso. Então é algo bem interessante. Por fim, um dos meus favoritos e de 2017 e que foi a melhor leitura de 2017 foi o Arquipélago Goulart. O Arquipélago Goulart, quando eu li, ainda não tinha sido publicado no Brasil. Tinha no Brasil uma edição bem antiga da década de 70, 80 e que era uma edição extremamente mexida, né? Ou seja, tiraram muitas partes, não era uma edição mais completa. Aqui uma edição condensada, porque não sei se vocês sabem, o Arquipélago Goulart, quando foi lançado, ele foi lançado em 3 grandes volumes. E aí muitas pessoas não liam aquilo tudo, né? Era muito extenso tudo e ninguém conseguia terminar de ler. Raramente tinha pessoas que conseguiam terminar de ler. E muitos pediam que o Solzhenitsyn fizesse uma edição mais condensada para que as pessoas pudessem se deleitar em toda a sua obra, né? Essa aqui é minha edição portuguesa, mas eu tenho a edição da Carambaia. Anos depois, a Carambaia lança esse livro no Brasil e que é um dos maiores sucessos da editora. Eu espero que a editora traga mais livros do Solzhenitsyn, que é muito maravilhoso. E eu me surpreendi muito com a escrita do Solzhenitsyn, acabei comprando outros livros dele, li outras obras dele, me surpreendeu bastante. Solzhenitsyn aqui vai trazer um relato muito poderoso. Solzhenitsyn ganhou, se não estou enganado, em 1970, o Nobel de Literatura, né? E ele nem conseguiu, assim, curti muito esse prêmio, né? Porque ele estava exilado, aquela coisa toda, enfim. E aí, esse livro aqui, ele vai contar sobre os Gulag, aqueles complexos lá na Sibéria, onde os trabalhadores na época do... Isso já vinha da época antes da União Soviética, né? Porque, não sei se vocês sabem, na Sibéria tinha esses tipos de complexos, né, de trabalho forçado, que até mesmo o Dostoiévski foi preso na época lá dos czares, enfim.
E aí, até tem um livro que ele escreve depois, que é Memórias da Casa, Recordações da Casa dos Mortos, uma coisa assim. E aqui o Solzhenitsyn vai trazer essa perspectiva, né, esse olhar desses campos de trabalho forçado na Sibéria no período do stalinismo, né? Porque Solzhenitsyn foi perseguido, ele foi capturado, ele foi jogado lá dentro, e aqui ele vai contar detalhes daqueles momentos, inclusive os castigos. É um livro extremamente forte e que às vezes você não consegue ler, tem que parar, respirar, tomar uma água, porque é muito impactante. Aqui foi feito esse condensado juntamente com a esposa dele. Neste livro vai ter todos os capítulos, né? Ele não retirou nenhum capítulo. Claro que muitos desses foram condensados para que todos possam ler. Eu li, muito bom mesmo. Depois eu quero em breve reler, mais na edição ali da Carambaia. Gente, eu recomendo demais essa leitura, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu gostei demais desse vídeo, gente, de rememorar as minhas melhores leituras dos anos anteriores. É isso, um cheiro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.